nós, né? No sentido de como fazer para a gente se encontrar e não perder, né, aquele momento que estava programado. Então, graças a Deus, nós conseguimos fazer esse momento da semana de oração online. Cada dia um irmão postou uma mensagem, Silvana postou, eu postei, outro postou, e culminou isso no culto, né, Silvana? No culto virtual, que foi numa sexta-feira, com uma participação muito boa, né, do bispo metodista Andriel, bispo Nelson, o bispo Stanley, o padre Neri e pastor Domênico e outros, né, a reverenda Keila, a reverenda Maurício. Aliás, estou sentindo falta deles aqui, né? Não é? E foi bacana. E a partir daí a gente manteve o grupo, pensava até em desativar o grupo, falei, não, vamos manter o grupo, né? Orientando o grupo para a gente postar só coisas realmente necessárias, que fossem ligadas ao ecumenismo, e temos caminhado, né, assim. E a gente acabou que pensamos aí também numa publicação de um material, fruto das experiências particulares de cada um, e aí acabamos escrevendo um livro que está aí, foi encaminhado para a editora Loyola e a editora Partilha, e estamos aguardando o retorno, né, das duas editoras, a melhor proposta. A gente está fechando aqui, né? Reverenda Silvana escreve um capítulo, eu escrevo um capítulo, o reverendo Maurício, a reverenda Keila, né? O bispo Adriel, da Metodista do Brasil, fez um prefácio, né? Fomos agraciados com o prefácio do bispo Adriel. E o material está bacana porque ele é fruto da experiência de cada um de nós, né? Creio que a caminhada ecumênica é isso, é o diálogo, né? O diálogo permanente e aquela postura de humildade, né? Para ouvir o outro, né? Aprender com o outro também, né? A gente às vezes se sente muito absoluto, né? Muito dono da verdade, e isso não faz bem para ninguém, né? Vamos começar então, amados. Vou pedir para a Meire iniciar com uma oração breve para a gente invocar aqui o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre esse momento agora, sobre a Silvana. Vamos começar? Amém. Amado Deus, obrigada por nos permitir estar aqui, Senhor, nesse momento, junto com os nossos amados, para ouvirmos sobre Ti, para ouvirmos e estarmos juntos em comunhão. Onde o Senhor estiver, onde estivermos falando sobre Ti, sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente estejam abertos a ouvir, a entender e a praticar tudo que nós temos ouvido de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu apresento a vocês, então, a reverenda Silvana. O ano passado, Silvana, doutorado foi o ano passado? Foi 2017, já tem 2 anos. Já. Então já tem aí uns 3 anos, né? 3 anos atrás, reverenda Silvana defendeu o doutorado, né? Mestra e doutora em teologia, e membro da nossa igreja anglicana no Brasil, pastora, fazendo um trabalho aí no Rio de Janeiro, iniciando um novo trabalho agora com uma proposta nova, né, Silvana, mais dinâmica, com a Igreja Âncora, uma turma aí bem assim, mais ecléticos e diferentes um pouquinho do tradicional, do comum, né, esse ano. Então, é uma experiência diferente. Acho que é sempre bom a gente arriscar e a gente inovar, né? Mudar. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo isso, a gente vai se abrindo e vai vendo uma realidade que muitas vezes a gente acabou sendo resistente a ela, né? No sentido de mudar a gente também, né? Então, essa mudança ela faz parte. Então, a Silvana é uma amiga de longas datas, há mais de 10 anos, praticamente iniciamos juntos na igreja anglicana, né? Com o saudoso amigo reverendo Beto, Carlos Alberto, né? Saudades muito grandes desse amigo, poeta. E de lá para cá, a gente já esteve juntos em vários outros momentos, ou pelo menos se comunicando via WhatsApp. E o tema que a reverenda Silvana hoje vai trazer para a gente
Eu até fiquei curioso, né? O meu encontro com Maria, eu falei, meu Deus, a reverenda Silvana vai se tornar freira, vai passar por um convento carmelita. O que será que aconteceu com ela, né? Mas vamos ouvir essa explanação para a gente poder entender um pouquinho, né? O que é o significado, como que é esse encontro com Maria, né? Creio eu que ela vai entrar numa linha talvez de um pensar, né, a partir da mulher, né? Não sei. Vamos deixar a palavra agora com ela. Com você, Silvana. Manda abraço. E aí a gente deixa lá uns 20 minutinhos, tá bom, né? Um pouquinho mais se precisar. E depois a gente dá uma paradinha para que a gente possa fazer umas perguntas para a Silvana também. Que ótimo. Vamos lá. Obrigada, Ivo, pelo convite. Quando eu falei para o Ivo que eu ia falar meu encontro com o marido, estou curioso. Eu falei, não vou dar spoiler, segura sua curiosidade. De fato, eu escolhi o tema meu encontro com Maria porque foi um encontro, assim, quando eu estudei na PUC. E eu tinha até uma imagem de Maria na minha Bíblia que eu creio que meus alunos do Colégio Batista roubaram e esconderam. E foi uma coisa muito bonita estudar na PUC. Né, eu fiz a graduação e o mestrado e o doutorado na PUC e eu sempre brinco que eu digo que eu sou dualista, que eu tenho a minha mente é católica e meu corpo é protestante, já que a minha teologia foi bem formada na Igreja Católica. E a gente tem uma disciplina lá que se chama Mariologia, que a gente estuda Maria, né, na Bíblia, todos os encontros, né, Maria como a primeira discípula, né, Maria como aquela que estava Alexandre está rindo aqui dizendo esses batistas, que ele também é batista. Em todos os momentos importantes da vida de Jesus, Maria está presente, e quando ali os discípulos estão reunidos no cenáculo esperando o ressuscitado, diz, e estava ali os discípulos e Maria. Sempre Maria tem uma referência bem particular no Evangelho. E nós, que somos de tradição protestante, a figura de Maria é uma figura apagada. Assim, eu cresci ouvindo assim, qualquer mulher poderia ter sido mãe de Jesus, sempre no sentido mais de desqualificar. E aí, quando a gente tem um encontro com nossos irmãos católicos, percebe a espiritualidade de Lutero, que foi um reformador da igreja, e percebe essa espiritualidade mariana, dá um choque, né? Quer dizer, o que a gente perde, né, quando a gente não vê Maria como uma figura especial? O que a gente perde na nossa espiritualidade quando a gente não traz esse elemento feminino para dentro da nossa espiritualidade? E Maria significa essa coisa simbolicamente a terra, a vida, né? Maria como mãe de Deus, Maria como aquela que está presente na nossa espiritualidade. E aí eu quero falar de um lugar teológico amparada em dois teólogos, um protestante e um católico. O protestante se chama Paul Tillich e o católico se chama Karl Rahner. E são dois teólogos importantes para a gente pensar o nosso tema aqui em torno da questão dessa dimensão feminina da divindade que a gente perdeu, e no nosso imaginário, no nosso inconsciente, essa coisa do feminino ainda é tão forte, que as outras religiões têm deusas femininas, e o cristianismo é uma religião monoteísta, mas resgata essa dimensão feminina na vertente católica romana, na figura de Maria. E a figura de Maria está ali presente para lembrar para a gente dessa coisa da maternidade de Deus, da presença de Deus como feminino, porque a gente perdeu isso, né? Assim, bem antes, de muitos e muitos anos antes de Jesus, já houve uma transição de uma narrativa que compreendia Deus como feminino para passar para uma narrativa masculina de Deus. E aí que eu quero entrar com esses dois teólogos. O Karl Rahner é um teólogo que, quando ele pensa o mundo, ele pensa a criação, ele vê Deus como um a priori de todas as coisas, ou seja, Deus está presente em todas as culturas. Quando Deus cria o mundo, Deus deixa algo de si no mundo. Ou seja, Deus
ele chama isso de existencial sobrenatural. O que é o existencial sobrenatural? É uma graça infinita que está presente em todos os seres humanos. O existencial sobrenatural é uma abertura que todos os seres humanos têm para acolher Deus. Então, assim, a grosso modo, o existencial sobrenatural do Rahner é: todo ser humano tem um mecanismo dentro dele que anseia por Deus e que já tem uma certa ligação com Deus. Mesmo que seja uma ligação simbólica, mesmo que seja uma ligação inconsciente, Deus já está ali presente. Só que esse ser humano é um ser de razão, esse ser humano precisa nomear Deus. E quando esse ser humano vai nomear Deus, esse ser humano nomeia Deus numa cultura, num lugar, numa história, num jeito de perceber o mundo. E quando esse ser humano vai nomear Deus, ele nomeia ali, no seu momento histórico. E houve um momento histórico no mundo onde as pessoas nomeavam Deus a partir da ideia do feminino, do sagrado feminino, de pensar da divindade como esse todo da terra, ver o feminino como a mãe, como a natureza. E mais ou menos aí, em torno de 1.500 anos antes de Cristo, que aí começa a narrativa, né, do Antigo Testamento, através do Êxodo, da figura de Moisés, também influenciada por isso, começam as narrativas em várias religiões de uma transição de uma divindade feminina para uma divindade agora nomeada masculina. E como que eu posso falar disso a partir do cristianismo? Primeiro, a partir de uma ideia que está bem clara na Bíblia, que Jesus fala que Deus é espírito. Então, Deus não é do sexo masculino, né? Então, se a gente perceber Deus simbolicamente do ponto de vista feminino, a gente não está cometendo heresia nenhuma. A gente só está pensando diferente de uma sociedade que compreende o masculino como divino. Quando as narrativas de Deus passam a ser narrativas a partir do masculino, o masculino também é divinizado. E aí essa mulher é relegada para segundo plano, por aquela que tem que ser subjugada e tal. E aí um outro teólogo que pode ajudar a gente na compreensão disso, que é o Paul Tillich, que ele vai dizer o seguinte: tudo que a gente fala de Deus, a gente fala de Deus de um modo simbólico, porque Deus é essencialmente mistério. Então, quando a gente fala de Deus, ele chega a dizer o seguinte, que há um Deus além de Deus, e que Deus é símbolo de Deus. Quando a gente fala Deus no Antigo Testamento, Javé, né, Pai de Jesus Cristo, a gente está nomeando simbolicamente, porque é como a gente compreende Deus dentro do cristianismo. E esse Javé é compreendido como uma divindade masculina, né? Nomeado como pai. Só que o próprio Jesus vai dizer o quê? Que Deus é espírito. Então, a gente pode se referir a Deus também como mãe. A palavra ruá, que significa espírito, no Antigo Testamento, ela é feminina. É arruá. Depois, quando a Bíblia passa pela tradução do grego, o espírito ganha um sentido neutro, né? Pneuma, neutro no grego. E quando vai para o latim e depois para a nossa língua, se torna o espírito, né? Aos poucos, essa dimensão do feminino vai se perdendo na compreensão da divindade. E Maria parece, de um modo simbólico, alguém que está sempre reavivando. É interessante como no meio protestante existe, às vezes, até uma certa aversão a Maria, né? Houve um episódio lá, né, do bispo, do pastor, sei lá o que, chutando, né? Nossa Senhora. Então, por quê? Porque eu fico pensando, e aí eu quero que vocês me ajudem, se vocês concordam ou não, que por trás dessa aversão, se por trás dessa aversão não vem uma aversão à questão do feminino,
É isso que incomoda, é trazer uma figura importante para a espiritualidade católica e essa figura é uma figura feminina. E isso é muito claro em algumas igrejas que não ordenam mulheres, que rejeitam mesmo, né? Assim, eu tive uma experiência de servir durante um tempo numa igreja que não ordena mulheres e assim, e existe uma resistência, o pastor do sexo masculino fala uma coisa, você fala a mesma coisa, e aquilo que você falou é rejeitado, e aquilo que ele fala é acolhido. E assim, as pessoas dizendo claramente que é absurdo uma mulher pastora e tal, enquanto, né, eu não saí da igreja, esse grupo não ficou sossegado. Então, assim, porque existe essa resistência ao feminino. Por quê? Porque percebe Deus como masculino, vê a figura do sacerdote como alguém que representa a masculinidade de Deus. Tanto que o documento de João Paulo II, que ele fala sobre a questão da ordenação, e ele vai escrever essa carta, antes de ir para os Estados Unidos, que tem uma efervescência muito grande de teólogas feministas, uma das questões do argumento contra a ordenação de mulheres ao sacerdócio é que Cristo era homem e o sacerdote, como vigário de Cristo, como representante de Cristo na comunidade e na Eucaristia, ele tem que ser homem. E aí é bem complicado, né? Porque Jesus é o salvador da humanidade. A encarnação não tem a ver com o sexo de Jesus, mas tem a ver com assumir a humanidade. Senão a gente precisaria de um redentor que fosse feminino. Aí Maria seria a primeira candidata aí, né? Um grupo que quer colocar Maria como corredentora. Porque assim, porque se Jesus é o Salvador porque ele é masculino, não, ele é o Salvador porque ele é humano, porque ele é ao mesmo tempo divino, isso que diz, né, o concílio. Então, quando a gente pode falar de Deus no feminino, porque tudo que a gente fala de Deus, a gente está falando de um modo simbólico a partir da nossa cultura. Como nós estamos inseridos numa cultura masculina, numa cultura patriarcal, numa cultura que vê a mulher com desconfiança, que coloca a mulher como aquela que é sedutora, como aquela que engana, que manipula, perceber Deus como feminino, para os ouvidos de algumas mentes, chega a ser um escândalo. Então, algumas orações que se referem a Deus como pai e mãe é um escândalo. Só que não é um escândalo do ponto de vista bíblico, já que Deus é espírito e não tem sexo, né? Deus está para além disso, Deus transcende essa dimensão de gênero masculino e feminino. E aí, quando eu vou estudar na PUC e vou fazer essa disciplina de Mariologia, eu tenho esse encontro com Maria, esse encontro com uma espiritualidade mariana, que é devota, com essa coisa da mãe, né? Então, assim, essa coisa do respeito, dessa coisa de trazer Deus para perto, né? Para algumas pessoas. De alívio. De alívio, de alguém que vai te acolher, né? Eu pensei que você tinha tido uma visão, como os pastorinhos em Fátima, alguma coisa não, assim. não tive, não. Eu acho que não. Quem sabe? Vai ficar no segredo. Então, assim, isso é importante, né? Essa coisa de trazer Deus para próximo. Então, assim, para a espiritualidade católica, quando fala de Jesus, às vezes Jesus está muito longe e Maria está perto. Aí eu lembro que quando eu era criança, bem adolescente ainda, naquele início de adolescência, 12, 13, 14 anos na igreja, na igreja falava assim, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E era aquela coisa assim. Aí um dia eu fui numa igreja que o pessoal era mais avivado e todo mundo falava com Jesus. Eu achei aquele negócio sensacional. Eu falei, gente, tem gente que chama Jesus de Jesus. Hoje parece bobo, né? Porque todo mundo fala Jesus, Jesus, mas assim, mas uma época que você falava com uma tanta reverência, quando alguém falou Jesus, eu falei, gostei desse negócio, trouxe para perto, né? E para algumas pessoas, Maria é isso, né? Traz para perto, né? Traz a mãe, traz o feminino para dentro de Deus. Quando houve o concílio de
de Nicéia, e estava se discutindo lá a questão de Jesus, da divindade de Jesus, as pessoas, desculpa, no Concílio de Éfeso, as pessoas gritavam, Maria é a nossa deusa, Maria é a nossa deusa, né? E o apóstolo Paulo faz a referência que a cidade de Éfeso era uma cidade que era onde tinha o templo de Diana dos Efésios, né? Então, assim, existe no inconsciente coletivo do ser humano essa ideia de uma divindade feminina. Como o cristianismo vai e nomeia essa divindade como masculina, a gente fica no cristianismo protestante meio órfão de mãe, né? E aí o catolicismo consegue fazer essa junção de pai e mãe. Então, assim, do ponto de vista da psique humana, eu acho que eles são mais felizes, né? Não sei, não fui católica, né? Minha experiência do catolicismo é em 3, 4 missas com meu pai. Então, assim, a minha experiência de vida é protestante. Então, não posso afirmar isso com tanta certeza, mas eu posso afirmar do nosso lado, né? Como às vezes a espiritualidade protestante é tão dura, tão ligada na lei, né? Do ponto de vista da psicanálise freudiana, o pai é a interdição, né? O pai é a lei, e o protestantismo é uma religião às vezes muito ligada à questão da lei, do documento, né? Da interdição, da disciplina, do castigo. E talvez porque falte essa coisa da mãe, do acolhimento. E quem faz esse papel, né, na Trindade é o Espírito, né, que é Arwah, né? E quando a gente ainda torna também o espírito masculino, a gente vai empobrecendo a nossa espiritualidade. Quer dizer, se o nosso inconsciente guarda essa memória de uma divindade feminina, pensando nessa dimensão da abertura do existencial sobrenatural que o Rahner traz, a nossa espiritualidade protestante fica meio empobrecida, né? Porque a gente não traz o feminino para dentro da nossa experiência de Deus. Por isso que o encontro com Maria foi tão forte, né? Porque aí Maria me lembra, olha só, cadê o feminino de Deus na sua espiritualidade? Aonde está? A gente nomeou aqui como Maria, né? Mas e vocês? Como é que vocês nomeiam isso? Como é que vocês encontram essa dimensão de Deus sem ser essa dimensão só da interdição, da lei? Eu não sei aqui quantos sabem que eu estou trabalhando como voluntária numa ONG, como pastor online. Então, assim, as perguntas são desesperadoras, porque assim, são perguntas todas em torno desse pai que interdita. O que eu faço? Eu fiz isso, me sinto muito culpada, Deus vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. E às vezes são coisas assim, assim, eu fico meio triste às vezes quando eu leio as perguntas, porque assim, porque as perguntas refletem que imagem de Deus essas pessoas têm. Que imagem de Deus as igrejas que essas pessoas comungam passam, né, de um Deus que é esse Deus patriarcal, esse Deus que só limita, esse Deus que castiga, como diz um professor lá da PUC, Padre Garcia, esse Deus olhão que está lá do céu sempre nos vigiando. Então é isso. Esse é o meu encontro com Maria. Eu não tive nenhuma visão como Fátima, mas estou aberta, se Deus quiser me dar uma visão, receberei a visão. E estou aberta aí para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, para a gente debater juntos e juntas. O que você colocou é muito interessante, né? Porque as igrejas carregam mesmo, né, uma visão de Deus patriarcal, né? Isso vem de uma cultura patriarcal. E você trazer essa ideia da maternidade também de Deus, né? Quer dizer, um Deus que é materno, que tem um coração materno. Eu não sei nem se eu estou sendo também carregando aqui um rançozinho machista no meu expor, tá? Mas você pode questionar e discordar, né?
mas é difícil, né, para a gente ver essa questão a partir de uma ótica, né? Acho que a leitura que você faz a partir de Maria, ou desse encontro, né? Quer dizer, é o que falta muitas vezes na teologia protestante, né? Como você mesmo expôs. Então, esses pensadores que você resgata, como Paul Tillich, Karl Rahner, né? Eles são pessoas que têm uma visão bíblica aprofundada da fé, né, histórica, não é uma fé que nasceu hoje. Eu sou dessa igreja, então parece que não houve um passado, uma trajetória, uma caminhada, né? Então falta essa visão histórica, né, que a gente não pode perder para a gente poder entender a nossa realidade cultural, o nosso modo de expressar a nossa fé cristã, né? Então, o que você coloca realmente faz a gente refletir, faz a gente pensar sobre essa questão, né? E realmente na questão de Maria, claro, né? Às vezes o lado católico, eu também fui católico, romano, então há, de certa forma, um certo exagero, né, no colocar Maria, né, em primeiro lugar ou acima de tudo, né? Eu acho que o equilíbrio, né, como a Trindade, né, um equilíbrio, e Maria, onde é que ela está aí? Quer dizer, não para endeusá-la, mas ao mesmo tempo, não é Maria, é Deus. Como é que eu vejo Deus a partir de uma ótica que não é aquela da cultura que reforçou a imagem masculina de Deus, né? Isso é muito complexo para a gente, né? O Ivo, assim, esse exagero, ele nasce justamente como uma reação a um exagero de se exaltar esse masculino. E esse exagero que você fala, ele é tão emocional e tão, assim, toma conta das pessoas, né? Então, assim, ele domina algumas pessoas, né? Que vivem a espiritualidade mariana muito, muito, muito forte. Por quê? Porque é uma reação não pensada, inconsciente, para reagir a justamente isso. Quer dizer, essa visão de um Deus masculino, ele é tão forte no cristianismo, tanto católico como protestante, né? No catolicismo em torno da figura dos presbíteros e dos bispos, né? Da igreja, tão forte que a reação do sentimento é abraçar Maria, né? Então, assim, eu fico pensando assim, nós que não temos aonde nos agarrar nenhum símbolo, isso ainda fica muito mais complicado. Aí a gente vai tendo outras consequências, outras doenças espirituais, né? Porque, assim, se a gente tem dentro da gente essa necessidade desse feminino, desse acolhedor, como arquétipo, como modelo, não a mulher real e tal, mas assim, como modelo do que seja o feminino, e a gente não tem nenhum símbolo, porque a gente não pode nem usar na expressão de uma bênção, de uma oração, Deus Mãe, que as pessoas ficam escandalizadas, onde que a gente vai se agarrar? Aí a gente não tem que se agarrar a nada. Aí cada vez mais se torna uma espiritualidade mais dura, que fala do amor, mas não exerce o amor. Que fala da misericórdia, mas não exerce a misericórdia. Porque falar de amor e falar de misericórdia, a questão é como agir, né? Como acolher. Está aberto aí as perguntas. Silvana, Fala, querida. eu tava pensando aqui, quando você fala assim do feminino, né, de Deus Mãe, né? Quando a gente viu aquele filme da cabana, Deus é representado ali, né, com a liberdade poética, descrito como uma mulher, uma negra, gorda, né? E é uma coisa tão acolhedora no filme, assim, tão natural a gente ver Deus naquela mulher, que para mim, assim, tem gente que fala, isso é um escândalo, mas gente, não tem nada assim. O colo da mãe é um colo muito mais macio, desculpe aí os pais, né?
Mas mãe é aquela coisa que a gente corre mesmo, né? Na hora da dor, não sei o que, prefere até do que falar. Tem alguns pais que quebram esse paradigma, mas normalmente é assim, né? A mãe que vai passar a mão um pouco, a mão em cima da cabeça e tudo. E nesse filme, por exemplo, e você falando agora sobre isso, eu senti assim, essa coisa do acolhimento mesmo, sabe? De Deus, né? Que o masculino, às vezes, não acolhe a gente, né? Eu fui criada na igreja protestante, também você sabe, né? Uma igreja bem tradicional e que tem certos assuntos que a gente não se fala ainda, até hoje, né? A minha igreja presbiteriana tradicional, a primeira igreja presbiteriana, que hoje eu faço parte de uma filha da igreja presbiteriana, vamos dizer assim, né? A neta da igreja presbiteriana, que é a igreja plena. Mas a nossa igreja tradicional presbiteriana, aqui no bairro de Caraí, tem uma filial. Uma filial não, como é que é? Uma outra igreja, né? Igreja de Caraí. E, por exemplo, houve um problema do pastor tirar férias e precisavam de 4 pregadores lá, por exemplo. Né? Um exemplo bem clássico isso. E aí convidaram um amigo meu para pregar e ele falou, pastor, presbítero, conselho, eu vou passar adiante esse convite porque eu tenho uma dificuldade na fala. Moisés na vida, né? Meio gago e tal. Ele tem realmente essa dificuldade. E ele falou, eu não vou. Mas a minha esposa, que é nossa amiga também, né? Minha amiga de infância, lá da primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, lá na Baixada Fluminense, ela é uma pregadora, uma oradora e tal, e eu vou passar para ela, então, esse domingo. Não foi permitido. Não foi permitido. Porque mulher, na igreja presbiteriana de Caraí, não sobe no púlpito. Marta, entendeu? na igreja Então, presbiteriana essa do coisa Brasil inteira, foi resolução do Supremo Concílio. Mulher não pode mais pregar na igreja presbiteriana do Brasil. Não é só de Caraí, não. Todas. Mas, Só algumas não, igrejas de mas isso Niterói. é novo agora? Porque... Foi o ano passado. E aí, foi o ano passado, só algumas tá. igrejas Porque de Niterói. antigamente a nossa primeira. Só... Antigamente a nossa primeira igreja, a SAF subia, né? A reunião do SAF subia lá Agora no é púlpito uma para lei e fazer as alguma igrejas de coisa. Niterói, algumas igrejas de Niterói se revoltaram, disseram que não vão cumprir, né? Não vou dizer qual a igreja porque eu estou gravando aqui, isso. Pois é. mas algumas igrejas, depois eu corto isso, para não comprometer ninguém. Mas é uma lei da igreja inteira, é um absurdo. Gente, aí é um absurdo, não pode, uma mulher, uma pregadora, essa minha amiga maravilhosa, e ela converte, sabe? Eu tive alunos lá na escola de pastores, mulheres que falaram sobre isso, sobre as mulheres no púlpito, que coisa maravilhosa, entendeu? Mas normalmente é assim, elas vão para o campo, preparam tudo, não sei o quê, quem vem pastorear é um homem, né? Mas eu queria só colocar essa coisa do filme A Cabana, que eu me senti, eu achei assim tão natural. Eu gostei tanto daquela figura ali. Jesus é um carpinteiro, um homem bonito, né, e tal. E o Espírito Santo é uma japonesinha, outra mulher, né? Bem pequenininha, assim, parece uma borboletinha, parece o Espírito Santo mesmo. É isso. Marta, esse filme é fantástico. Eu não só li, não só assisti, como li também o livro. Acho que vale a pena ler, né? Também. Essa obra, né? A Cabana, que faz a gente refletir, né? A gente não precisa concordar com tudo, mas é um livro provocativo, né? No nosso imaginário, nos nossos arquétipos, né? A gente precisa rever alguns conceitos, né? Mas o filme é maravilhoso, né? E a gente é levado assim a entrar, né? Numa teologia que nos traz esse lado assim de um Deus materno, né? Quer dizer, qual é a imagem? Até o filme ele provoca, né? Você sempre me acostumou a ver de que forma, né? Então, uma mulher e uma negra ainda, isso é provocativo, é provocação demais, né? Dentro de uma visão aí cultural que as pessoas carregam, né? Mas é fantástico, é uma boa lembrança. Agora, essa questão das igrejas, Marta, na Igreja Católica até hoje, mulheres também não são ordenadas, e veja que parece que o ano passado houve até um debate um pouquinho mais acirrado, né?
um sínodo, não sei se eu esqueci, eu discuti a questão da ordenação de homens casados. Até agora, nenhum homem casado pode ser presbítero, pastor na Igreja Romana, né? Discutiram e até agora, na prática, não se viu nada, né? Principalmente para a área da Amazônia, como se falaram tanto, não é? Como falaram tanto, né? E a questão da mulher realmente continua ainda fora, né? Nem para o diaconato, como uma diaconisa, né? Não chegaram nem, pelo menos, a essa abertura, né? Retomando, né? O próprio Novo Testamento, né? Nas figuras que aparecem lá como diaconisas, né? Então, é realmente complicado, né? Essa visão. Agora, essa decisão do concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu acompanhei, li, realmente... Né? Agora, Silvana, e as mulheres dessa igreja? Pô, se as mulheres saírem todas dali, a igreja vai fechar. Não, essa é minha ideia. Sai todo mundo. Sai todo mundo, eu quero sair. ver. Para de dar dízimo para ver se mantém o templo. É só parar de dar dízimo. Que quem dá dízimo, quem sustenta a igreja financeiramente, em oração, e os ministérios são as mulheres. É só sair. Mas assim, esse negócio... Inclusive, o grupo de senhoras, o grupo de mulheres da igreja, não deixou de existir, que chama Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, né? E o grupo de homens, em várias igrejas já acabaram, que é o UPH, União Presbiteriana de Homens. Não existem mais. Em várias, eu não conheço uma igreja assim que da minha convivência que tenha o PH, mas não tem mais. Só tem SAF. SAF, as mulheres estão lá. E uma coisa interessante no símbolo desse livro, engraçado que foi um livro e um filme que vendeu muito, né? E teve muitos espectadores, mas isso não se refletiu na teologia, né? Assim, ao ponto de mudar simbolicamente o pensamento das pessoas. E assim, quando a gente vê uma representação na literatura e no cinema de Deus como uma mulher negra, e isso choca, é curioso para ver assim, como a nossa imagem de Deus ela é aculturada. Então, assim, se a gente vê Deus como um homem branco, significa que Deus é um símbolo da cultura. Então, a gente pode mudar o símbolo. Que a gente não vai mudar Deus. Então, assim, o Paul Tillich, quando ele fala Deus é símbolo de Deus. Quando eu falo Deus homem branco de barba, eu estou falando de um símbolo. Deus não é isso. Então, eu posso falar Deus é uma mulher negra gorda, porque é um símbolo. Né? Então, assim, quando eu não posso falar, é porque esse símbolo já tomou conta de mim. É aí que o Tillich chama de idolatria. É aí que se torna uma idolatria. É quando eu pego o símbolo e coloco o símbolo no lugar daquilo que ele está apontando. Ele diz assim, que o símbolo participa daquilo que ele aponta. Então, o símbolo, palavra Deus, aponta para Deus, mas não é Deus. Ele está apontando para dizer, olha só, ele participa, mas ele não é Deus. Existe um Deus acima de Deus, criador de toda a terra, de todas as pessoas, de todas as culturas. Então, eu estou falando a partir de um símbolo. Se eu mudo o símbolo, eu mudo a minha compreensão, mas Deus continua o mesmo. Então, assim, a gente pode mudar o símbolo, só que para mudar o símbolo, a gente precisa mudar a cultura. E a cultura que nós estamos inseridos é uma cultura o quê? Patriarcal. Bem-vindo, Leon e Fabiana. Assim, patriarcal. Então, quando a gente mexe nesse símbolo, a gente não está mexendo só no nome de Deus ou na imagem de Deus lá do filme. A gente está mexendo com essa cultura que diz que o homem é mais importante, que o homem foi criado primeiro. Essa necessidade disso, de hierarquia, essa necessidade de afirmar o poder. Quando o cristianismo diz lá, né, em Gálatas 3:28, que não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, essa fórmula batismal está dizendo o seguinte, olha só, nós somos todos um em Cristo. E se nós somos um em Cristo, por que um tem que ser mais importante que o outro? Da onde vem isso? Isso vem só o quê? Do pecado, da dominação. E é interessante que essa visão, né, na pós-vida, né, na nossa
a nossa entrada no paraíso, né? Não haverá essa distinção, né? E se a gente prega isso, por que aqui nas nossas relações a gente insiste em manter um padrão cultural, né? Um modelo, né, que vai refletir numa submissão, numa separação, dominação, né? É realmente contraditório, né, Silvana, essa questão, né? Você fala de um céu, igualdade, não haverá homem nem mulher, mas aqui você faz uma separação, uma divisão, né? E cria um domínio sobre o feminino que é contraditório com aquilo que você tem enquanto essência da teologia, né? Não, e imagina assim, se esse livro, né, que é um livro de uma obra de ficção, o sujeito cria a imagem de um Deus, né, feminino, uma mulher negra, gorda, imagina se a gente chega no céu, todo mundo, a gente chega no céu, a gente vai precisar de uma imagem, né? A Bíblia diz que Deus é espírito, mas a gente se relaciona com símbolo, até no céu. Se a gente, no céu, né, na presença de Deus, se relacionar com um símbolo, com que símbolo que Deus vai querer se apresentar? Né? Aí ele chega lá e fala assim, olha só, eu não lembro o nome desse autor desse livro, né? Olha só, eu sou essa mulher gorda, negra e preta. Aí dá aquele abração assim, a gente fala, opa, cadê o velhinho de barba branca? Nesse céu eu não quero entrar. Né? Então, assim, imagina, né, uma galera aí da supremacia branca, uma galera aí americana, e uma galera aqui também no Brasil, né, que eu não conheço, mas eu sei que existe, vai chegar, né? Porque assim, que símbolo que Deus quer? Então, assim, no Antigo Testamento, o símbolo que Deus se apresenta, a forma como aquela cultura percebe Deus é essa masculina. Por quê? Porque já tinha acontecido essa transição das divindades femininas para a divindade masculina. Você tem, no panteão grego, vários momentos que Marduk estraçalha a mãe. Então, assim, momentos onde você tem uma passagem mitológica das narrativas onde o feminino deixa de ser a figura da divindade mais importante e passa a ser um homem. As narrativas vão sendo criadas assim. Ou seja, essas narrativas que eram narrativas do feminino está dentro dessa dimensão que o Hanner fala, da abertura de Deus. Como é que eu vou nomear? Deus está ali, mas eu preciso nomear esse Deus. O que vem do meu inconsciente, o que vem da minha mente, o que vem da minha reminiscência de Deus, para falar numa ideia mais do Tillich, é feminino. Gostei da reminiscência. Porque ele é bem platônico, né? Ele é bem platônico, ele é agostiniano, né? Ele diz que ele é metade existencialista e metade essencialista, né? Mas essa metade dele essencialista é bem platônica. Então, assim... Tem um rapaz aqui nos assistindo, que é o Gabriel, que ele gosta de Platão. Então, Platão é o cara. E aí, quando essa cultura muda, essa imagem muda, o judaísmo nasce nessa percepção de Deus masculino, ou seja, essa percepção de Deus masculina é uma percepção cultural do judaísmo. Sim. Que aí nós, cristãos, vamos beber, porque a nossa tradição é uma tradição judaica cristã, só que Jesus está o tempo todo, e o Novo Testamento o tempo todo alertando, olha só, não esquece que Deus é Espírito, não esquece que Deus é Ruá. Só que a gente esquece. Aí a gente pega o símbolo e vai... reduzindo o símbolo mais ainda. Esse Deus ele é um homem, ele tem uma barba branca e ele é branco. E ele é branco e ele tem um físico, né? Ele é quase o Moisés lá, o Charlton Heston da década de sei lá quanto. Não o Moisés do Batman lá, do Bailey, que eu durmo sempre na primeira cena. Não o Moisés do Batman, né? Christian Bale quer ser tudo no cinema. Batman, Moisés, John Connor. Deixa essa parte nerd pra lá. Mas, assim, nem o Moisés da novela, Alexandre está falando, nem o Moisés da novela. Ou seja, quem é esse Deus? Qual é essa imagem
que foi uma novela legal, né? Tinha umas coisas legais ali, a novela, as produções, né? A reverenda Márcia, acho que ela tinha querendo fazer uma pergunta. Não, eu tava querendo falar alguma coisa, mas aí como vocês estavam falando, eu liguei, desliguei, liguei, desliguei. Não achei aqui a mãozinha que levanta. Eu nem Bom, sei levantar a assim, né, mãozinha. na fala de Silvana, no meu entendimento, traz assim muito de que a questão dessa imagem que a gente culturalmente faz de Deus, ela é totalmente humana. Não é? Cada cultura vai trazer seu entendimento dessa imagem de Deus de acordo com aquilo que fisicamente cada cultura constituiu, né? E isso é natural. Eu acho que isso é o que gera exatamente essa questão do construir os ícones, as imagens, exatamente por causa dessa necessidade humana de ter algo visual que possa ser visualizado, né? Então, aí a gente constrói, de acordo com a nossa cultura, o tipo de imagem que a gente tem a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de Maria, e como a influência europeia nessa construção dos ícones foi muito forte, e aí esse Deus branco, esse Deus, o Jesus dos olhos claros, né, do cabelo meio alourado. Então, essa construção da imagem é uma coisa nossa, não é um fato de registro bíblico, mas que eu acho que, em termos de cultura, em termos de cultura não, em termos de fé, termina que a gente sempre se apega, ou correndo dos exageros de algumas culturas, né, e correndo o mesmo risco de nos apegarmos a algum outro tipo de imagem que a gente quer criar. Porque, de repente, aí eu fiquei pensando com a Silvana, já pensou se a gente chegar lá no céu e Deus for uma mulher gordona e negra? E eu acho que Deus ele pode se apresentar e a gente, de repente, né, delírio aqui da minha cabeça, mas de repente Deus pode se apresentar visualmente, cada um vê Deus de uma forma, porque se ele é espírito, e como espírito ele vai ter um corpo feito da gente, uma mulher negra, gorda, um homem branco, barbudo, um menino feito também pelo Natal, o pessoal gosta tanto do Jesus menino, que nunca cresceu, nunca foi para a cruz, né? Então, assim, a imagem, de repente, nesse nosso encontro com Deus, o que menos vai importar é a imagem, e de repente ele pode ser qualquer imagem, né? Ele pode ser a pomba, ele pode ser um fogo, ele pode ser várias construções de imagens do jeito que ele quiser se revelar a cada um de nós. Então, de repente, como a palavra diz, ninguém nunca viu a face de Deus. Então, já por aí desmistifica logo isso, porque ninguém tem como desenhar a face de Deus, porque ninguém nunca viu. O Deus que se fez homem revelou a imagem de Jesus Cristo. Biblicamente, não seria o lindo de olhos azuis que todo mundo quer achar, com a barba feitinha, o top model, né? Pela descrição da Bíblia, ele seria bem diferente e nem tinha formosura. Pelo menos não a formosura que a Bíblia coloca em outros personagens. Se a gente for para Apocalipse, é uma figura completamente assustadora, porque tem olho de fogo, né? Os cabelos tudo branco esvoaçando. Então, é uma figura... Uma vez, quando eu estava lendo com o Alexandre Apocalipse, ele disse, quem é essa figura esquisita? Eu disse, é Jesus que a Bíblia está falando. É Jesus que, quando a gente se encontrar com ele, se a gente não tiver espiritualmente preparado, a gente vai tomar um susto, capaz de pegar a carreira, disparar no sentido contrário, se a gente for olhar com os olhos humanos. Então, eu acho que toda essa construção, essa necessidade dessa construção humana, ela é nossa. E eu assim, sou tranquila com essas nossas limitações de que Deus nos compreende demais. E aí, em relação a essa questão da figura feminina, o que eu acho que a gente tem que ter o cuidado é só para que essa influência
que centraliza tudo no masculino humano, ou que corre atrás da figura da mulher como sendo uma necessidade de existir em Deus, não nos faça limitar Deus do mesmo jeito. Né? A gente está preocupado assim, de pensar, ele é espírito. E qual é a forma do espírito? É feminina? É masculina? É humana? É um outro tipo de criação de Deus? Qual é essa imagem do Deus que a gente vai encontrar com ele um dia, quando lá na glória estivermos? Né? E Márcia, aí, perfeito. Porque assim, quando eu falei do céu, foi uma brincadeira, porque isso aí a gente não sabe, né? Então, assim, Deus é mistério. A minha questão é, que você falou é perfeito. A gente apreende Deus de um lugar, de uma cultura. A questão é que a gente coloca esse lugar da cultura como aquilo que Deus é. Isso que é o problema da nossa espiritualidade. É quando a gente diz que Deus é homem, é pai. Eu posso dizer, Deus é pai para mim, Deus é mãe para mim. Mas a questão é que o discurso teológico diz que Deus é. É aí que o discurso teológico erra, é aí que o discurso teológico cria uma idolatria e em Deus é uma figura na sociedade e essa figura na sociedade, ela toma um poder que ela legitima um monte de coisa. Ela legitima a violência, ela legitima um lugar, ela legitima um lugar na família que quando o homem chega em casa, ele precisa ficar no sofá descansando porque ele trabalhou o dia inteiro, e a mesma mulher que trabalhou o dia inteiro vai ter que chegar, fazer a comida, ver o dever das crianças, lavar a louça e cuidar da casa, mas só um trabalhou, mas os dois trabalharam. Então, tudo isso gera uma consequência na sociedade, porque se Deus é masculino, o homem é divinizado. Se o homem é divinizado, ele tem um lugar na sociedade. Esse lugar na sociedade faz com que as mulheres sofram. E aí, Deus, como redentor e criador de homens e mulheres, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Tem um lugar de algumas pessoas que estão sofrendo mais. Esse lugar de um homem que grita na família, que impõe a sua vontade, de uma igreja que diz que tem um lugar dentro da igreja que é mais santo do que a santidade de Deus, porque a mulher pode chegar diante de Deus orar, mas não pode pisar num púlpito. Que uma mulher só tem valor dentro de uma igreja se ela tiver um marido. Quantas vezes não devem ter perguntado para você se teu marido era pastor? Porque é um absurdo, mulher pastora, mas o marido não é pastor. Geralmente o marido é pastor e a mulher é pastora. Então, assim, tudo isso, por quê? Porque Deus, na verdade, esse Deus que a gente prega, ele só é, muitas vezes, uma imagem, um retrato da sociedade masculina e patriarcal que a gente vive. E aí Deus deixa de ser Deus de verdade. É quando ele transcende isso. E o lugar de fala das mulheres é para trazer e dizer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é para colocar a mulher como superior a um homem, é dizer, tem alguma coisa errada. A mulher está inferior. E dizer que está inferior não é para colocar como superior, é para dizer, há alguma coisa errada. E essa coisa que está errada não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os seres humanos. E esses seres humanos criaram um ídolo. Criaram um ídolo, porque quando a gente olha para a narrativa bíblica e olha para Jesus, não tem nada a ver com isso. Então, nós criamos um ídolo que endeusa a figura masculina. Então, assim, o meu discurso é um discurso de purificar a imagem de Deus. Purificar a imagem de Deus para ele transcender essa cultura. Porque as culturas que você falou, perfeito, as culturas criam a imagem de Deus. Ótimo, elas servem para comunicar. Agora, quando essa imagem de Deus serve também para destruir, para ser o discurso da guerra, para ser o discurso de matar quem não pensa igual a gente, de dizer que o outro é o demônio, o Paul Tillich, ele diz que esse Deus deixa de ser Deus e passa a ser um demônio, porque ele se torna um ídolo, né? Que é instrumentalizado pela cultura humana. E Jesus o tempo todo nega, os profetas também
falar, tem que fazer sacrifício, sacrifício, sacrifício. Aí Deus fala assim, eu estou cansado de sacrifício, estou cansado de gorduras, que eu quero que vocês façam justiça. Aí chega no Novo Testamento, aquele monte de coisa, Jesus vai, toca na mulher com fluxo sanguíneo, toca no leproso, fala, vocês não entenderam nada, tem que transcender, tem que transcender, tem que transcender. Então, assim, existem duas coisas importantes nessa questão da imagem de Deus, o nosso inconsciente e a cultura. E a cultura cria e o inconsciente deseja Deus. Por que às vezes a gente as pessoas buscam espiritualidade no budismo, em outras religiões, e ficam com o cristianismo só ou pela prosperidade ou para ser aquele mecanismo que vai impedir a pessoa de sair e ficar solto na vida? Porque o inconsciente grita. A nossa alma deseja Deus. A gente quer Deus, a gente deseja Deus. Mas se derem para a gente um ídolo, a alma não satisfaz. Se derem para a gente um programa de vida, a alma não satisfaz. A alma quer Deus. Só que às vezes no nosso discurso a gente dá um ídolo. Olha só, eu estou te dando um ídolo. Aí a alma fala, eu não quero ídolo, eu quero Deus. O símbolo a minha alma quer, porque o símbolo me abre para Deus. Agora, quando eu transformo o símbolo em Deus, eu criei um ídolo. O símbolo é a transparência do divino. O símbolo tem esse... Eu posso estar diante de um símbolo de uma mulher negra, de um homem branco, os ícones gregos, tanto faz. Mas aquilo dali tem que me abrir para o divino. Mas quando eu digo que aquilo é Deus, e que reduz para dizer tudo que Deus é, eu criei um ídolo. Aí a minha alma não consegue satisfazer. Porque um ídolo é só uma criação humana. E a gente tem que ter cuidado para a gente não tornar o Deus criador do céu e da terra, Pai de Jesus Cristo, Deus trino, mistério, num ídolo. Num macho perverso, num ídolo, e sim esse Deus que a gente não sabe, que a gente tem que ficar em silêncio. Essa ideia faz pensar nos grandes místicos, né? Como eles conseguiram, né, Silvana, transcender a questão do símbolo, né? Isso. E entrar realmente na essência da divindade, né? Então, eu fico a pensar, por exemplo, em Teresa d'Ávila, fico a pensar em Francisco, né? E outros, né, na história, como conseguiram, né? Eu acho que é somente por uma intimidade, né, com essa essência divina que a gente vai transcender a questão cultural. Não há outro caminho, né? Não sei como é que você vê isso, mas eu vejo que é uma releitura, talvez um aprofundamento dentro de uma ótica cultural, de uma compreensão realmente mais histórica, a gente consiga sair, né, desta visão limitada, né, que a cultura nos impõe, né, da imagem de Deus, da ideia de Deus. Né? A gente Mas só eu creio que pode... essa é uma experiência que a gente pode fazer, né? A gente só pode, a reverenda Márcia falou, a gente só pode fazer a experiência de Deus dentro da cultura, né? A gente só pode fazer dentro da cultura. E aí, assim, que é o desafio, que é dentro da cultura, recebendo essas imagens de símbolo, mas tendo uma reverência e um sentido de saber que existe algo mais que a gente não consegue escapar. Essa E Deus é humildade, maior do que essa questão cultural. Né? que Deus é muito maior. A gente só pode receber aqui. Agora, o problema é quando a gente cristaliza que essa referência, porque quando alguém experimenta Deus diferente, a gente diz, não é de Deus, não é assim? Mas fulano pulou de cabeça para baixo, não é de Deus. Mas quem somos nós para dizer que não é de Deus? Né? E foi assim a vida inteira, porque assim, porque quando a gente cristaliza, a única experiência religiosa que é válida é a minha. O jeito que eu vejo Deus, né? E aí, assim, vai aparecendo. Você você falou lá do pessoal da âncora, né? Eu já tive experiências, assim, em lugares que tinham
gente da âncora e outras pessoas dizerem assim, vocês não são crentes, não, como é que pode? Esse monte de tatuagem, esse alargador na orelha, olha lá, o Leon, olha lá, futuro reverendo lá tem tatuagem. Então, assim, por quê? Porque a minha experiência que vale, né? Alexandre, você quer falar alguma coisa? O Alexandre de Sais aqui. Eu nem deveria, assim, porque na verdade eu nem tinha planejado falar nada, mas graças a Deus fiz a barba. E eu não estou numa discoteca, não sei por que está piscando aqui. Estava aqui pensando, né? Eu gosto demais, né, do C.S. Lewis e ele trabalha bastante com essa questão dos símbolos. Hoje, inclusive, eu vou terminar as Crônicas de Nárnia. Estou lendo pela segunda vez. E é engraçado, sem spoiler, né? Mas em alguns momentos ele solta umas coisas, ele fala de Baco, sabe? Tem umas 2 crônicas que ele solta umas coisas assim, Baco, tudo mais. E eu não sou teólogo, né? Minha noiva está ligando, vou desligar para ela. Depois eu ligo. E, assim, em relação à Santa Ceia, Eucaristia, enfim, cada igreja, denominação chama de um nome, né? Parece que a gente arrota tanto, né, da questão da transubstanciação, porque na verdade, né, porque não é o corpo, simboliza o corpo. Não é o vinho, simboliza o vinho. Mas, assim, diante de umas situações desse tipo de representação, né, a mulher negra, Jesus, né, Deus como mulher negra, gorda, aí o pessoal acha um absurdo, né? E em relação não é bem uma pergunta, né? Comentário, eu estava falando esses dias até sobre isso com a minha mãe, minha noiva, em relação ao Papai Noel. Eu acho assim, eu fico assim conformado, né? Nesse verãozão que a gente tem, o Papai Noel com aquela roupa pesada e tudo mais, todo agasalhado de trenó, aqui em pleno verão, de 40 graus às vezes. Aí eu dei o exemplo por coincidência, né, ou não, aí eu falei, por exemplo, Maria, né? Aí tem Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, aí tem Nossa Senhora da Guadalupe, né, no México, aí tem Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Quer dizer, parece que Papai Noel tá acima de Maria, eu até brinquei. E eu queria que a pastora Silvana comentasse sobre isso, porque me parece que são essas faces de Maria, né? Esse acolhimento cultural, né? Para cada lugar tem um olhar. Eu não sei se com outros santos tem também essa representação, mas me chama muita atenção isso, né? A Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Guadalupe no México, e enfim. Boa questão. Não sei se eu consigo pegar aqui. Tem um livro do Frei Clodovis, né, Boff, irmão do Leonardo Boff, que ele é mariano, que ele fala sobre a Mariologia social, né, assim, como a representação de Maria ela é importante do ponto de vista social, como patrona dos exércitos. E você trouxe um elemento interessante, assim, Maria é tão próxima que ela assume a característica do seu povo, né? Assim, ela é branca quando a sociedade é branca, ela é negra quando a sociedade é negra, ela consegue fazer isso. E a gente não conseguiu fazer isso com a imagem de Deus, com a imagem de Jesus, e nem do Papai Noel, né? Então, assim, isso é interessante você ver. Muito, muito interessante isso, porque assim, a mulher, essas narrativas que tinham das divindades femininas, do sagrado feminino, a divindade feminina ela é ligada à própria terra, ela é ao próprio humano, né? E a gente conseguiu, com a nossa imagem de Deus, fazer com que esse Deus fosse fora do humano. Só que a gente tem uma figura humana que é Jesus, né? Deus que se encarna. Só que é um Deus que se encarna, mas ele fica meio platônico, né? Meio assim. Ele é quase que ele não é humano. Ele quase que é o Superman, né? O Superman é perfeito porque ele não é humano, né? Os outros super-heróis todos têm papo de nerd de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu falei pro meu filho, a gente é quase nerd. Ele falou, não, mãe, ser nerd é bom. Aí, assim, tira do humano,
E Maria não, Maria ficou, né? Porque a mulher tem essa coisa da terra. Simbolicamente, arquetipicamente, a dimensão do feminino é a dimensão da intuição, é a dimensão dos sentimentos, é a dimensão do afeto. E a dimensão do masculino é a dimensão do racional, da interdição. Então, assim, e a gente criou um cristianismo muito cabeça, muito razão. E perdeu essa coisa da proximidade. Né? Não importa o que você sente de Deus, o que importa é o que a teologia e a Bíblia diz. O que você, né? A Bíblia, não é assim? Nós, né? Fomos formados em igrejas, né? Assim, não, a Bíblia é a minha regra de fé e prática, a reta doutrina, isso que importa. Aí quando começa a surgir assim uma coisa diferente, como a igreja que bota um pandeiro, Assembleia de Deus, né? As igrejas, tem igrejas hoje que botam bongos, aí botam instrumento de macumba. O que é instrumento de macumba? A guitarra era do diabo na década de 70. A bateria era do demônio. Continua sendo do demônio, mas as igrejas gostam, porque aquele negócio é horrível, aquele barulho todo dentro da igreja. Mas as pessoas adoram, né? Então, assim, que a gente não conseguiu fazer isso, né? Trazer para perto, para ter a nossa cara. Imagina, assim, você vê que hoje na representação, quando as crianças veem bonecas negras, você vê a apresentação do jornal hoje, a Maju, com cabelo igualzinho o meu. Cara, isso é sensacional para as crianças que cresceram só com boneca branca, com boneca Barbie, com aquele corpo magrinho. Né? Então, assim, imagina Deus, né? A gente poder saber que Deus está ali, perto de a gente. A ideia da encarnação de Jesus é fazer isso, mas a gente não conseguiu fazer. Né? Aí, quando se cria uma representação que pode ser mais próxima daquilo que seria o rosto de Jesus, as pessoas, não. O Jesus que eu quero é aquele da sessão da tarde. Esse Jesus aí não é o Jesus da sessão da tarde, esse daí, né? Por quê? Porque a gente, na verdade, a gente assumiu a divindade trazida da Europa, que a reverenda Márcia falou, era ótimo para a Europa. Por que a gente não fez a nossa representação aqui, brasileira, morena, negra, do sol? A gente cristalizou esse modelo americano. Tem pastores que falam com sotaque americano, sem nunca ter pisado nos Estados Unidos. Né? Então, assim, porque a gente incorporou esse jeito, a gravata, né? O jeito da liturgia deles. E como é que seria uma liturgia brasileira, realmente? Eu adoro a liturgia. Adoro a liturgia da Assembleia de Deus, aquela coisa que todo mundo fala e toca o pandeiro. Para mim, aquilo que é o mais próximo, estou dizendo que seria o mais próximo do que seria uma liturgia mais brasileira. Grata. Eu acho que a construção ainda está aí andando, né, Silvana? Creio que com o passar do tempo, acho que esse refletir teológico ele vai criando uma nova visão, um novo jeito de ser, né? A gente precisa fugir um pouquinho daquele padrão tradicional que a gente carregou até então, né? Eu carreguei muito tempo alguns padrões, então a gente vai aos poucos nesse diálogo, vendo, né? Que não é somente daquele jeito que a gente pode entender Deus, cultuar Deus, né? E vamos mudando. Acho que a teologia tem que estar aberta, né, para essa reflexão que nós estamos fazendo, né? Esse bate-papo aqui é excelente, puxa vida, né? Que esses bate-papos fossem também feitos nos seminários teológicos, né? Onde se reforça muitas vezes aquela imagem patriarcal, machista de Deus, né? Nos seminários. Então, você tem uma formação que acaba reforçando esse lado cultural masculino, né? E isso depois vai refletir nas estruturas das igrejas, né? É um absurdo, mas
é lá no seminário, né? Eu já ouvi gente dizer que, olha, é bom até que a teologia seja assim, porque daí a gente não sofre o perigo de correr, de ter ideias diferentes. Ué, mas eu vou ter que me encontrar com essas ideias diferentes mais cedo ou mais tarde. Né? Eu vou me deparar, ou então eu vou fechar-me, no meu casulinho, na igrejinha, no meu cantinho, e vou morrer ali, né? Mas o mundo está caminhando de um lado e eu estou de outro, né? Então, é realmente desafiador, né? Essa realidade toda. Meus queridos, olha só, gente, eu Antes da sei que gente tem encerrar, muita Leon coisa, e muita Fabiana coisa. querem falar alguma coisa? Não, Leon e Vamos lá, Fabiana. o Fabiana, a Que a gente Fabiana, tá terminando, mas vocês querem falar alguma estamos coisa, vocês terminando. dois? 9h30, vamos terminar, hein? 9h30 a gente encerra. Já Leon estamos e a 1h30. Fabiana. É. Leonardo, 3 minutos, Leonardo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Reverenda Silvana, reverenda Márcia, reverendo Ivo, os demais, né, os demais pastores, reverendo. É muito interessante tudo isso aí que foi abordado, né? Eu estava aqui só ouvindo e é muito importante a gente se conscientizar de que a nossa teologia é refletir a respeito da revelação, né? A gente não, o que a gente sabe a respeito de Deus não veio de cima para baixo, a gente não recebeu de forma imediata, né? A gente, tudo isso, todo conhecimento que nós temos de Deus é mediado pela cultura. E às vezes falta justamente essa consciência de que a teologia, a reflexão a respeito da revelação de Deus, nós estávamos conversando com os meninos semana passada a respeito das limitações que o teólogo deve ter, essas limitações das quais ele deve estar consciente de que o empreendimento teológico, né, o teologar, ele digamos assim, isso está envolvido nesse empreendimento, né? E eu me lembrei falando das ideias que fazem parte, né, tá na mente do povo a respeito de Deus. Eu estava me lembrando de o Alto da Compadecida, como o João Grilo, ele ficou surpreso quando ele morre, né? Ele aparece diante de Jesus, né? Que é aquele ator negro, agora não me lembro o nome dele. Norton. O Norton Nascimento, né? E ele faz uma piadinha, né? Porque ele não imaginava que Jesus pudesse ser negro, né? Como aquilo causou surpresa. Mas nós somos o João Grilo da história, da realidade, né? João Grilo na ficção, e nós somos o João Grilo da realidade, porque a gente se apega a uma ideia que é imposta pela cultura e nós absorvemos aquilo sem crítica, sem ponderar de que essas formas, elas são estabelecidas por toda uma questão cultural, e a gente acaba empobrecendo, né, não somente o discurso teológico, como a vida espiritual das comunidades, né? E como a reverenda Silvana estava falando, às vezes isso degenera para coisas muito piores, como a justificação da opressão, né, da violência, do preconceito e daquela ideia de que o homem ele é quase ontologicamente superior à mulher, né? Que é um absurdo. Isso tudo isso, todas essas barreiras foram derrubadas por Jesus, por Cristo, mas nós insistimos em erigir essas barreiras novamente, né? A gente cria as nossas, já não bastasse aqueles velhos tabus e preconceitos que Jesus derrubou, que os judeus, na realidade, os rabinos foram construindo ao longo da história.
E os rabinos não gostavam, por exemplo, de se referir ao fato de que Deus é feminino também. Lá no relato da criação no Gênesis, fala que o espírito, né, que pairava sobre a face das águas, que na realidade incubava, é feminino. Né? Ruach HaKodesh, no hebraico, é feminino, a palavra ali é feminina. Né? O Espírito Santo, que nós, no nosso idioma, nos referimos a ele como masculino, na realidade ele na língua hebraica, ser feminino, né? Ele é tratado dessa forma. Né? E a gente precisa voltar a considerar essas questões na forma como nós pensamos teologia, pensamos o ensino cristão, a forma como nós organizamos as nossas comunidades, a forma como nós também lidamos com a nossa vida familiar, a vida na sociedade, etc. Era isso que eu estava, na realidade, assim, só pensando aqui, né? Puxa, que maravilha. A gente precisa discutir mais isso, a gente precisa conversar mais a respeito. Muito bom, muito enriquecedor. Nosso horário está avançando. Nós temos aqui algumas pessoas que estão... Não sei se a Silvana vai tirar uma foto. Silvana, poderia pedir às pessoas que abrissem aí os seus Meire, vídeos. Gabriel. Isaías, Kiyoshi, se quiser, fique à vontade, Gabriel Kiyoshi. Vamos fazer uma foto. Isaías é o outro Isaías, lá do Rio de Janeiro, Isaías Carneiro. Tem dois Isaías, são outros Isaías. Isaías está sem áudio, ele está sem o áudio. Tá. Para abrir, para fazer uma foto, a gente tem a foto aqui do Gabriel Coruja. Gabriel, vai abrir o Gabriel Coruja. Tirei aqui. Pronto. Depois compartilha com a gente. Tá. Pessoal, olha, eu sei que o assunto é gostoso, a gente poderia passar aqui mais umas não sei quantas horas, uma noite inteira, né? E é muito bacana, né? Acho que esse dialogar, né, faz parte, nós estamos precisando disso, né? Esses momentos. O ano que vem a gente vai ter um momento assim reflexivo, teológico, ecumênico, aqui em Mogi das Cruzes, no encontro ecumênico, a gente está organizando. E vocês que estão participando aqui desse bate-papo, quem conhece mais a Silvana, entra em contato com a Silvana entra em contato comigo para a gente Mosteiro maravilhoso. Para a gente poder incluir vocês nesse momento de reflexão, de uma sexta-noite, de uma sexta-tarde, a gente chegando, aí ficando ali para o jantar, um culto de abertura, um momento bacana assim, de convivência, um sábado de reflexão, encerrando o domingo com um almoço. Esse é o nosso projeto para o próximo ano, no final de abril, feriado de maio, tá bom? Então, vocês entrem em contato aí com a Silvana, quem está mais em contato com ela, que eu não tenho o seu contato, da Marta, do Alexandre, né? Alexandre de Sá. Então, a gente pode estar aí mandando para você esse convite, e você desejando, será muito bem-vindo nesse bate-papo o ano que vem, com mais tempo e pessoalmente, né, Silvana? A gente está precisando desse contato, desse dialogar, olho no olho, né? E esperamos até lá que essa pandemia, que a vacina saia, para que a gente possa se encontrar, porque senão vai ficar meio complicado, né? Mas vamos torcer. Tá bom? Silvana, uma palavrinha final para a gente encerrar, fechar? Quero agradecer o convite, foi ótimo. Esse assunto é um assunto que muito bom falar, né? Falar de Deus, né? E falar de Deus nessa perspectiva. Agradecer o carinho, a presença de vocês e vamos continuar. Domingo a gente começa a primeira reunião lá do Âncora Rio, Marta vai estar lá, Alexandre vai estar lá, aí vai ser um negócio legal, assim, que é a proposta de fazer uma coisa diferente. Como é que seria, então, uma igreja dirigida por mulheres sem repetir o modelo que é sempre o mesmo modelo? É isso que a gente vai tentar fazer domingo, fazer um negócio diferente. Isso aí. Pessoal, obrigado por vocês terem participado desse momento. A Silvana, muito obrigado, sempre
trazendo assim para a gente muito conhecimento, né, informação. Isso é muito bom, viu? É bom a gente compartilhar aquilo que nós temos de conhecimento, né? A gente não pode ficar com a gente não se forma, não estuda para a gente, né? Mas é para partilhar, para compartilhar, para ajudar, né, outros a chegar né, a refletir com a gente, a pensar com a gente, né? Eu creio que esse é um trabalho muito bacana, viu? É isso. Um bom descanso aí, um bom jantar, né? Eu vou jantar agora também. E até o próximo, né? A gente comunica aí um outro momento de reflexão, quem sabe lá finalzinho de outubro, alguma coisa sobre a reforma, não sei, né? Ou depois um momento de ação de graças virtual no mês de novembro, no Dia Mundial da Ação de Graças. Acho que a gente pode fazer, né, um momento novamente de ação de graças, de uma reflexão, de um culto, mas não aquele culto meio formal demais, mas uma coisa mais assim, nesse bate-papo, diálogo, né? Tá bom, Silvana. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Meire, Marcos, Isaías, Alexandre, Fabiana, Leonardo, Meire, Reverenda Márcia. Obrigada, boa